Bom, a obra começa falando que antigamente os espíritos só apareciam em incidentes sobrenaturais, sendo alguns gentis e inofensivos, mas outros só queriam causar mal às pessoas, e com o passar do tempo, o número desses espíritos aumentou e começaram a caçar humanos por diversão, levando a humanidade a ter que se esconder para sobreviver, até que um dia os dominadores de espírito apareceram, e esses dominadores realizaram contratos com essas entidades para lutar contra esses espectros malignos e os dominadores do mal. E esse contrato é feito através de um item conhecido como recipiente espectral, e passando o fantasma de 100 dias, é realizada uma cerimônia, e aqueles escolhidos pelos fantasmas são qualificados para entrar na academia e se tornarem um candidato a dominador de espíritos. Já na segunda academia de dominadores de espírito, Liu City, uma pessoa diz que hoje é a cerimônia de inovação, onde será invocado o espírito contratante dele, e outra pessoa diz sim, e imagine falhar, pois simplesmente a vida deles acabará, e só restará virar reprodutor na cidade das crianças, e isso é o de menos, e que eles podem morrer se falhar na cerimônia. E uma garota diz que tem algo vindo, e o protagonista pensa que essa é a hora dele dar a volta por cima. E o nome do protagonista é Li Feng, e ele tem 15 anos, e é um estudante da Academia de Dominadores. E o prota começa a se lembrar de algo que ocorreu há 10 anos atrás, aonde um homem diz que o prota não tem nenhum talento, e que o recipiente espectral dele é uma vergonha, e a mulher diz para deixar ele ali, e que é para eles irem reproduzir. Já na escola, vários garotos fazem bullying com ele, e um deles, enquanto grava, pergunta se esse é o recipiente dele, e que não tem nenhuma aura etérea, e outro diz que ele é um lixo, e o espírito contratante do prota deve ser um lixo também, e ele dá uma risada, e o prota se prepara e vai com uma voadora na cara do garoto, e ele diz que não é um lixo. De volta ao presente, ele pensa que tem que se tornar forte para ninguém pisar nele mais, e ele pensa que vai ter sucesso nessa cerimônia de hoje, e nessa hora o avaliador chega e diz olá a todos, e ele fala que será o avaliador deles hoje, e que ele vai estar no comando da cerimônia de invocação deles, e um garoto em choque pergunta se é avaliador, e se ele não é o líder da associação de dominadores, e o avaliador diz para eles pararem de enrolar, e pegar os recipientes espectrais deles, e todos pegam os recipientes espectrais deles, e o avaliador diz para eles mentalizarem o espírito mental no recipiente, e o prota em pensamento se pergunta como ele vai invocar um espírito com essa coisa, e o avaliador diz que depois de um longo período de maturação, hoje eles irão invocar o espírito contratante deles, e um garoto diz desesperadamente sangue, e uma garota diz que o recipiente dela está estranho, e que ele aqueceu do nada, e outra pessoa pergunta o porquê o dele não está reagindo, e o avaliador diz para eles fazerem silêncio, e que quando o recipiente entrar em contato com a aura estérea dele, ocorrerá uma reação, e isso mostra que o espírito contratante deles está vivo, e foi acordado, e um garoto diz para o espírito dele fazer alguma coisa, e o outro pede que por favor, e que faça algo, pois ele não quer ter que ir para a cidade das crianças, e o avaliador diz que se não houver nenhuma reação, quer dizer que o espírito já desapareceu, então esse já pode se retirar, e o garoto em lágrimas diz para o avaliador ficar calado, e chama ele de aberração, e que ele não é nem humano, e ele pergunta o porquê eles deveriam escutar, e o prota pensa que o avaliador é só uma marionete controlada por um dominador, e que ele tem problemas maiores com o recipiente dele, pois não teve nenhuma reação, e o garoto que gravou o prota sofrendo bullying pergunta a ele o que foi, e se ele teve alguma expectativa sendo órfão, e que um lixo como ele nunca conseguiria invocar um espírito mesmo, e o garoto pergunta o porquê o prota não vai apenas se tornar um reprodutor, e é o máximo que ele vai conseguir mesmo, e o garoto diz para eles apenas desistir, e ele chama os que não conseguiram de lixo, e o garoto que estava em lágrimas chama o garoto de balofo, e manda ele calar a boca, e o garoto diz ao garoto chorão que ele está morto, e o garoto murcha e cai duro no chão, e o prota pensa que esse é um poder de um dominador de espírito, e o avaliador diz que aqueles que têm um espírito contratante não estão mais no mesmo nível que eles, e que é para eles ficarem no lugar deles, e um garoto diz que certo, e o prota começa a sair da sala, e o garoto da filmagem diz adeus inúteis, e enquanto o prota está fora da sala, o avaliador diz perfeito, e que agora ele vai ensinar eles a invocarem os espíritos deles, e que é para eles colocarem o sangue deles no recipiente, e mentalizarem, e o prota se pergunta se será que ele realmente não tem, e a garota que estava com dificuldade diz que conseguiu, e que agora ela é dominadora de espíritos, e um garoto diz que ele também conseguiu, e nessa hora eles notam que aquele garoto da filmagem está pedindo ajuda, pois uma espada está saindo do peito dele, e o contratante dele é um espírito maligno, e o corpo dele foi tomado, e ele já parte para cima dos outros garotos, que acaba fazendo ferimento em um, e as crianças dizem para eles correrem, e o prota se pergunta o porquê o avaliador não está fazendo nada para
para ajudar. E o garoto possuído encontra o Prota e já vai com tudo para cima dele. E nesse instante, o sistema diz que foi detectado um espírito contratante e o sistema foi ativado. E o Prota pergunta o que? E se um sistema e um espírito começa a aparecer. E o sistema diz que está formando o espírito contratante e um espírito foi formado para proteger o Prota. E o Prota em pensamento se pergunta se uma garotinha e se esse é o espírito contratante dele. E o sistema diz que o espírito foi invocado com sucesso e que 50 de experiência foi adquirida e uma pílula espiritual foi obtida e o espaço no inventário foi aumentado e que itens e recompensas adquiridas irão direto para o inventário. E o espírito não tem nome e o level é rank F e o potencial é de 2 estrelas e a experiência é 50/50 e a habilidade é despedaçar e o feitiço de invocador é desconhecido e a afinidade é 60 e o Prota pensa que ela é fofa e o sistema mostra que tem uma notificação e que o espírito pode ser aprimorado e pergunta se ele quer utilizar uma pílula espiritual e o Prota pensa que mesmo que ele bloqueasse esse ataque, o rank dele ainda é muito baixo e ele diz que sim e que aprimore e o sistema diz que o espírito evoluiu ao rank E e que foi obtido mais 30% de aprimoramento corporal e o Prota pensa que ele também sentiu uma mudança e que todos os sentidos dele foi melhorado e o sistema diz que tem uma nova missão chamada Conexão, na qual pede para o Prota dar um nome para o espírito contratante e a recompensa é mais 20 pontos espirituais e mais 10 de afinidade e o Prota pergunta se um nome e ele lembra de uma garota e diz que vai chamar ela de Tong Tong e o sistema atualiza os status do espírito e agora o nome dela é Tong Tong e para subir de nível está 20/100 e o feitiço de invocador é modo sombrio e a afinidade está 70 e o garoto começa a ficar com raiva e começa a se transformar e o avaliador diz para os outros ficarem para trás dele e que o garoto está entrando no modo Berserk e a descrição de level, rank e a relação ao nível do mestre comparado ao espírito, no rank F o espírito fica no estagiário, no rank E até o S o espírito fica no mesmo rank, já no rank Abismo o espírito fica no Rei Eterno, no rank Pesadelo o espírito fica no rank Deus Espiritual e o Prota pensa que o garoto é um espírito de rank D e que ele não sabe o que a habilidade da Tong faz e que ele ainda tem que tomar cuidado e que ele é um dominador de espírito e que é hora de provar o valor dele e o Prota esquiva e pensa que o tempo de reação dele aumentou muito bem e ele quebra a cadeira no garoto e o garoto sai rindo e já tenta acertar um golpe no Prota e o Prota pensa que isso é ruim e que ele não vai conseguir desviar e Tong segura o ataque com as mãos e o Prota chama por ela e ela sai daquela forma tranquila e se transforma e o avaliador fica surpresa e ela carrega um ataque que joga o garoto para longe a ponto que o espírito sai do garoto e o sistema notifica que a primeira batalha está completa e que ele matou o espírito maligno e a recompensa são mais 80 pontos de experiência e mais 10 de afinidade e ele obteve uma pílula espiritual e o garoto fica com o braço todo quebrado e o Prota em pensamento diz que isso é diferente do que o professor falou, mas essas recompensas são incríveis e nessa hora Tong começa a voltar ao repouso e o sistema diz que a ameaça foi neutralizada e que Tong vai retornar ao recipiente espiritual e o Prota pensa que pelo jeito ela usou muita alma etérea e uma garota diz que isso foi inacreditável e que o Prota bateu de frente com o espírito de rank D e ela pensa que tem que ficar perto do Prota e um garoto pergunta se essa foi mesmo a primeira invocação do Prota e que absurdo e o avaliador diz ao Prota que ele está impressionado e que ele realmente subestimou o Prota e que comparado a ele os outros são covardes e o avaliador diz que isso é tudo por hoje e que todos eles são dominadores de espíritos em treinamento e ele diz que vai reportar o incidente de hoje para a cidade exterior e que ele os vê no outro dia e todos respondem que sim e o avaliador pensa que invocar um espírito de ranquia de primeiro é um talento muito grande e o avaliador em pensamento se pergunta quem é o Prota e o protagonista pensa que Tong e ele estarão junto e junto eles vão se tornar os melhores. Já na área antiga da cidade Liu, no interior, o Prota começa a chamar por Tong e ela começa a sair e o Prota pensa que como esperado e que a temperatura baixa quando o espírito aparece e ele fala para ela que ela foi muito bem hoje e ela fica em silêncio e o Prota pergunta se ela não tem consciência ou se ele tem que upar mais de nível para conseguir isso e o sistema parabeniza ele dizendo que ele falou com Tong por 5 minutos e a recompensa dele é mais 5 pontos de experiência espiritual e mais 1 de afinidade e enquanto ele olha para os status dela ele se pergunta o que e se tarefa do dia a dia o dão experiência também e que esse modo sombrio e que ele nunca tinha ouvido falar de nada parecido antes e que normalmente espíritos contratantes não possuem um feitiço de invocador e ele se pergunta se isso é por causa do sistema e ele se pergunta se ele deveria parar de usar a pílula espiritual para upar e que isso vai
trazer atenção indesejada a ele, e que em primeiro lugar ele tem que entender como funciona o sistema e como ganhar experiência. E quando o Prota faz carinho nela, o sistema diz que ele fez carinho nela, e como recompensa ele obteve mais de experiência espiritual e afinidade. E o Prota pensa que nem consegue tocar nela, mas ainda está ganhando experiência desse jeito, e o Prota começa a ensinar o abecedário para ela, e ele ganha mais 2 pontos de experiência e mais 1 de afinidade. Depois ele mostra o filme O Chamado, e ele ganha mais 3 pontos de experiência e mais 1 de afinidade. E ao escovar os dentes, o Prota nota que ela não aparece no espelho, e ele se assusta, e ele ganha mais 2 pontos de experiência e mais 1 de afinidade. Já na cama, o Prota pensa que um dia ele formou 50 pontos de experiência espiritual e 10 de afinidade, e ele pensa que deve ser melhor ele ir dormir, e que amanhã cedo ele tem treinamento de dominadores de espírito, e o Prota, com medo, pensa que é um pouco difícil dormir com ela encarando assim. No dia seguinte, o Prota está no portão da academia, e uma pessoa diz para olhar, e que é o Prota, e outra pessoa pergunta quem, e a pessoa diz que foi ele que derrotou um espírito maligno de rank D sozinho, e pergunta se a outra pessoa não lembra, e a outra pessoa fica chocada e diz que ele parece alguém bem forte e que é melhor se aproximar dele no futuro. E nessa hora, um cara manda todos os estudantes subir ali agora, e todos fazem uma fila e começam a subir. Dentro do ônibus, um garoto diz que tem espíritos no caminhão, e o Prota olha para checar, e depois ele pensa que Tong não está reagindo a esses espíritos, e parece que eles não possuem intenções ruins, e um fantasma para ao lado do Prota, e o encara, e um garoto diz que os fantasmas estão olhando para ele, e pergunta como que o Prota está tão calmo, e o responsável diz para eles pararem de ficar tão surpresos com espíritos, e que na cidade exterior é cheio deles, e se eles não possuírem aura maligna, só os ignore, e é melhor eles irem se acostumando logo para se adaptar à vida ali, e que eles ainda vão aprender que tem humanos mais assustadores que espírito, e eles vão para fora dali. Já no portão 4 da cidade Liu, no interior, umas pessoas mandam parar o veículo, e o motorista diz que é a segunda unidade de dominadores de espírito em treinamento que está pedindo permissão para passar, e as pessoas mandam abrir os portão, e quase já saindo do túnel, os garotos se surpreendem e dizem para eles olharem a cidade, e é uma muralha de ouro, assim como nos rumores, e que é uma camada de ouro de 1 metro de espessura para impedir os espíritos malignos de passar, e que o ouro tem a capacidade de prevenir a passagem de todos os ataques fantasma, e que a cidade interna usa essas muralhas para evitar esses ataques, e quando o ônibus para, os fantasmas começam a sair, e todos os estudantes começam a sair, e na hora que o Prota começa a sair, ele nota a cidade ali ao exterior, e uma pessoa pergunta se ali tem mesmo tanto fantasma, e outro diz que olhe, e que eles estão ali, e eles perguntam o porquê eles estão todos com os homens de meia idade, e o Prota responde que depois do 40, eles não têm mais valor reprodutivo, e que só resta fazer trabalhos físicos, e um garoto corre até o Prota, e pergunta se ele é o Lin Feng, e que ele ouviu falar do que ele fez com o espírito, e nessa hora o avaliador começa a aparecer, e ele diz para os estudantes o seguirem, e que a partir de agora eles terão 3 meses de aprendizado até se tornarem dominadores de espíritos, e que eles irão receber um mapa e um rastreador de coordenadas, e depois é para eles procurarem por um lugar para ficar naquela área com edifício, e cada casa tem espíritos selados nela, e para tomá-las eles terão que derrotar esses espíritos, e ali está dividido em 3 áreas: a área da praça, a área comum, a área nobre e a área das mansões, e que eles podem formar equipes para derrotar o guardião, ou podem resolver por conta própria para ocupar uma casa exclusiva, e esse será o primeiro teste deles, e quanto maior a casa, mais forte é o espírito, e o espírito mais forte está nas mansões, e aqueles com coragem podem ir lá tentar, e que eles têm um dia para aproveitarem, e nessa hora o sistema diz que o Prota tem uma nova missão de obter uma casa, e a recompensa é de 100 a 1000 pontos de experiência espirituais, e que a quantidade depende do tamanho da casa, e ele vai obter uma redenção espectral, e depois da explicação, uma garota chama pelo Prota, e ela pergunta se ele quer formar uma equipe com o pessoal dela, e o Prota pede desculpa, e diz que quer trabalhar sozinho, e ela diz para ele esperar um pouco, e ela em pensamento diz que nunca foi rejeitada assim antes, e ela pensa que é humilhante, e um dos garotos se pergunta por que o Prota é tão arrogante, e ele pergunta aonde o Prota está indo, e que essa é a área das mansões. Dentro da área, o Prota pensa que ali realmente tem uma atmosfera diferente, e o Prota acha um senhor deitado no banco, e pede com licença, e pergunta se é ali que entra na mansão, e o senhor chama o Prota de novato, e diz para seguir o conselho dele, e ir para outro lugar, e que essas mansões não são para estudante que nem um Prota, e que já faz 10 anos desde a última vez que conseguiram, e o Prota pensa que ninguém tentou, e o senhor diz que claro que sim, mas só restou a morte para eles, e que nessa mansão todos os espíritos são no mínimo de rank C, e mesmo
mesmo os dominadores de espírito completos não podem com ele sozinho, e mesmo que o Prota consiga sair vivo, o espírito contratante dele vai morrer e só vai restar para ele virar um reprodutor. E o Prota pensa que o risco é grande, e Tong é uma Rank E, e tem uma diferença grande entre os Rank, mas que ele tem as pílulas para isso, e o sistema pergunta se ele quer usar uma pílula espiritual para upar o espírito contratante dele, e ele responde que sim, e o espírito dele subiu para o Rank D, e a recompensa foi de 80% de aprimoramento corporal. E agora, para subir de nível de novo, ele precisa de 500 pontos, e ele tem 50 no momento, e a afinidade está em 100, e o Prota segue caminho, e o senhor pergunta se o Prota não ouviu o que ele falou, e que o Prota vai morrer se entrar ali, e o Prota pensa que se Tong entrar no modo maligno dela, as habilidades de combate dela devem alcançar o Rank C, e ele abre as portas e começa a entrar, e quando o Prota entra, ele se pergunta onde aquele espírito de Rank C está se escondendo, e enquanto o Prota olha e observa a casa, ele nota um vulto no segundo andar, e o Prota se pergunta se já apareceu, e ele começa a subir as escadas, e quando ele chega no segundo andar, ele se pergunta aonde ele foi. Então o Prota começa a escutar uns barulhos de corte, e na cozinha, vários espíritos estão preparando comida, e na hora que o Prota entra, tudo aquilo some, e o Prota pensa que o barulho parou, e nessa hora, um espírito tenta acertar o Prota com a faca, só que Tong protege o Prota, e o espírito já pula para trás, e começa a fugir dali, e Tong vai atrás dele, e o Prota grita por ela, e nessa hora, outro espírito tenta atacar o Prota, só que o Prota desvia, e então ele nota outro espírito na frente dele, e o Prota acabou sendo cercado por 3 espíritos, e o Prota se pergunta se não era para ser só um espírito, e o porquê tem tantos ali, e o Prota pensa que droga, e que no meio de uma batalha ele não consegue chamar Tong, então o Prota se levanta e começa a correr, e o Prota consegue escapar do quarto, e ele pensa que ainda bem que ele teve aprimoramento corporal, e por isso está mais rápido agora, e então os 3 espíritos somem, e o Prota se pergunta se eles sumiram, e se será que ele só aparece quando ele entra no quarto, e o Prota entra novamente no quarto, e o Prota pensa que eles são apenas marionete, e não o corpo original, e que deve ser uma habilidade desse espírito, e por causa das restrições de área, eles estavam tentando atrair para o segundo andar, e então o Prota pensa que se esqueceu de procurar a Tong, e ele começa a explorar a casa, e ele grita para ela sair dali agora, e que isso é uma armadilha, e Tong se encontra cercado por espíritos, e nessa hora, um espírito tenta atacar o Prota novamente, e o Prota pensa que esse fantasma, e que foi ele que atacou a Tong, e o Prota se pergunta se ele pode se mover livremente, e o Prota se pergunta se pode ser que aquele espírito seja o corpo principal, e o Prota já começa a sacar a arma dele, e o Prota desfere um ataque no espírito, e o Prota se pergunta o que, e se o punhal de ouro não fez efeito, e o espírito tenta acertar um golpe no Prota, mas o Prota desvia, e o Prota já se joga para trás, e o espírito começa a avançar para cima do Prota, só que nessa hora ele desaparece, e o Prota se pergunta se ele é só mais uma marionete, e algum dos espíritos que estavam cercando Tong nota o Prota, e eles se viram para ir para cima do Prota, e o Prota pensa que perfeito, e que agora que ele chamou a atenção deles, ele vai chamar a Tong de volta, e o Prota diz para a Tong voltar, e ela retorna para o Prota, e o Prota já salta para trás, e os espíritos já vêm atrás dele, e o Prota sai do quarto, e alguns espíritos já somem, e o Prota pula do segundo andar para escapar dos que restou, e enquanto o Prota está caindo, na hora que ele vai tocar no piso, o piso quebra com ele, e já no chão, o Prota abre o olho, e ele diz que o espírito de Rank C é realmente difícil de lidar, e nessa hora, o Prota nota Tong, e ele diz se isso é, e Tong está protegendo o Prota de um espírito. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!